Boa noite a todos. Que esta seja para nós uma noite de paz e que o Senhor nos abençoe. Cantam os poetas da espiritualidade que Jesus era a estrela que guiava os destinos humanos naqueles momentos dolorosos e difíceis. A noite moral pairava sobre a Galileia. As almas aflitas, quase sem solução, encontraram no Divino Amigo o abrigo para os seus sentimentos. E quando se aproximavam dele, sentiam-se tocadas profundamente e conseguiam emergir da profundidade dolorosa onde se encontravam. Jesus, sem dúvida, atraía para si aqueles corações necessitados, e o seu magnetismo a todos atendia, a todos amparava, a todos socorria. E o mestre venerando, então, desejando que o homem tivesse uma referência para buscar o Criador, para encontrar uma ligação com o mestre, ou melhor, com o Pai Celeste, ele então, num determinado momento, diz àqueles que lhe ouviam: eu vos digo, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esta fala de Jesus, ao longo dos séculos, não foi bem entendida pela maioria dos religiosos, que acreditaram ou ensinaram assim, que bastaria que o homem pedisse e tudo lhe seria concedido. E isso não é bem assim. Nós sabemos que Deus atende às nossas necessidades, não os nossos caprichos. E também nos atende naquilo que é mais importante para nós, e que nem sempre é aquilo que nós pedimos, porque não temos consciência plena da nossa própria necessidade. Mergulhamos na carne, carregando uma série de viciações, uma série de condicionamentos, de fixações, e nos perdemos dentro desses hábitos, muitos deles que nos levam até ao sofrimento. Mesmo sofrendo, a gente caminha por determinados caminhos acreditando que está certo, mesmo sofrendo, né? É aquele ditado que muita gente diz assim: eu sou assim e vou ser assim a vida toda e pronto. Quem quiser, inclusive, que me aceite assim, né? É bom lembrar que o Espírito venerando Joana de Ângeles, ela diz assim, quando a gente fala isso, que aqueles que quiserem que me aceite assim, ela diz assim: as pessoas aceitam a gente, quem não se aceita somos nós. A gente não aceita um esboço imperfeito de algo que nós temos que alcançar, que é a perfeição. Quando nós caminhamos por aqueles convencionalismos que estão relacionados com os vícios e comportamentos negativos, geralmente nós, com o tempo, começamos a perder o brilho, a alegria, começamos a ficar opacos e começamos a entrar em quadros muitas vezes depressivos, outras vezes de melancolia, que é um sinal de que a nossa natureza divina não aceita a gente continuar sendo a pessoa que nós somos, porque nós viemos à Terra para uma tarefa, e aliás é a única coisa que nós viemos fazer aqui: tornarmos-nos melhores do que somos. Só isso. Nós viemos aqui para isso. A gente não veio salvar ninguém, não veio para ser a salvação de ninguém, embora a convivência com o outro é que vai nos dar esse know-how, né? Essa sabedoria, essa grandeza, que é através da convivência. Mas ninguém salva ninguém, né? Se fosse assim, a humanidade seria perfeita, porque, com alguma exceção, todas as mães querem que seus filhos sejam bons, que eles sejam grandes, que eles sejam perfeitos. E não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, pedir para, por exemplo, Deus tirar do nosso ombro aquela prova que nós estamos passando é um engano nosso. Seria como pedir ao médico que tirasse a medicação que ele prescreveu, que vai nos salvar a vida. Nós vamos ao médico e ele diz: olha, o único jeito de você se salvar é submeter-se a esse tratamento. Está aqui a medicação. A gente começa a tomar, tem alguns efeitos colaterais,
E aí a gente começa a reclamar, fala, ó, doutor, tira aí a medicação porque esse negócio não está dando certo não. Aí o que o médico vai dizer? Eu não posso. Porque se eu tirar a medicação, você vai morrer. Você vai perecer. Você tem que usar, inclusive, na dosagem que eu prescrevi. Então a vida nos medica na dosagem exata e necessária da medicação que nós necessitamos. E assim como o médico terreno não nos tira o remédio que vai nos salvar, Deus também não tira de nós o remédio que vai fazer com que nós nos curemos espiritualmente também daquilo que a gente é, para que a gente se torne pessoas melhores. Então, pedir a Deus que nos livre da prova, que tire a prova da nossa vida, não vai funcionar, essa prece não funciona. Pedir forças, entendimento, alento, para poder passar por aquele problema, por aquela dificuldade, para enxergar onde podemos encontrar a solução, isso Deus nos concede. Concede-nos amigos nos dois planos da vida, amigos terrenos e amigos espirituais. Muitas vezes a gente está lá numa dificuldade toda, faz uma prece, passa algumas horas, alguém liga para a gente. E aí a gente fala, meu Deus, então que bom que você ligou. Nossa, o que te deu de ligar para mim justo hoje? Olha, eu não pedi, eu não fiz uma prece, não pedi a Deus pela minha necessidade. Ele sensibilizou aquela pessoa que tem a capacidade de nos ajudar e a pessoa nos ligou, para que a gente receba o alento, o auxílio que a gente precisa. Mas ele não tira de nós a prova, porque se ele tirasse de nós a prova, ele estaria tirando de nós a única coisa que a gente veio fazer aqui. Nós viemos aqui para que através das experiências, com as nossas próprias necessidades, nos tornemos pessoas melhores. Então o que está conosco, com cada um de nós, é o que nós necessitamos, é o que a gente precisa para se melhorar, para crescer, para tornar-se uma pessoa melhor. E o Espírito Emmanuel, num comentário no livro Pão Nosso, ele diz assim: o homem precisa aprender a pedir caminhos de libertação das prisões ou das cadeias onde ele se encontra detido e aflito. O que nos aprisiona? Todos os nossos vícios, as nossas mazelas, os nossos defeitos e as dores que nós trouxemos pelas experiências mal sucedidas do passado. Elas nos encarceram, nos aprisionam. E nós temos que pedir a Deus caminhos. Senhor, como é que eu posso encontrar caminhos para me libertar do que está me sufocando? O que eu devo fazer? Difícil pedir, se nós pedimos a Deus, Senhor, desapareça com essa pessoa da minha vida porque ela só me dá problema. Não tem jeito, Deus não vai fazer isso. Dá um jeito naquela pessoa porque, olha, eu não aguento mais. Tira essa pessoa, né? A nossa prece não pode ser para lamentar, mas para pedir auxílio para a nossa alma, para o enfrentamento que nós precisamos fazer. A gente usa a prece muitas vezes para reclamar dos outros, para fazer inventário de sofrimentos nossos em relação ao outro para Deus. Mas eu ouvi uma vez de Maria Dolores, nossa benfeitora, que ela disse o seguinte, ela fala, meu filho, Deus não fica contra as pessoas que nós ficamos contra, Deus não se afasta de quem a gente se afasta, Deus não odeia quem nós odiamos. Então, a nossa prece lamentando a respeito do outro não funciona também. O nosso pedir está errado. Nós temos que pedir forças, caminhos para nos libertar daquele sentimento que está nos prendendo àquele desconforto. Porque na verdade não é a pessoa, não é o problema, não é a dor, não é a doença, não é a dificuldade, é o nosso sentimento. Nós precisamos pedir a Deus forças para que através dos nossos sentimentos consigamos compreender a necessidade daquela prova que estamos passando. E muitas vezes, dentro das próprias provas, existem pessoas que ainda fazem alguma coisa pelos outros. Dentro das próprias provas, nós temos muitos exemplos de pessoas que além de passar pela dificuldade, ainda ajudam os outros. É importante nós nos lembrarmos disso, que nós não viemos à Terra para nos ocuparmos apenas com as coisas que são afetas à nossa vida, mas para também, através do outro, através do auxílio ao próximo, conseguirmos conquistar valores
que um dia vão nos trazer à terra sem tantas tribulações como nós acreditamos que estamos. Porque nós voltamos para cá com a herança, com a bagagem que nós adquirimos nas experiências passadas. E é muito importante que nós saibamos isso. Durante as viagens que nós temos feito para fazer palestras, ouvimos, né, de alguns dirigentes de casa sobre irmãos da casa que desencarnam, que trabalharam alguns anos na casa e deixaram as atividades. Através da desencarnação foram embora e trabalharam ali muitos anos. E às vezes pergunto à espiritualidade: qual dos espíritos aqui presentes é este que o dirigente acabou de falar? O benfeitor diz: nenhum deles. E isso tem se repetido ao longo da nossa caminhada pelos lugares onde temos passado. Maria Dolores nos deu um alerta muito sério há muito tempo atrás, quando nós iniciamos a tribuna e também quando iniciamos o trabalho espírita. Ela disse assim: numa dificuldade que eu tive, num enfrentamento que eu passei em relação a uma dificuldade com pessoas, ela disse assim: você se preparou para servir a si mesmo ou a Jesus? Eu disse: senhora, a Jesus acredito. Então aceita as coisas como Ele deseja que sejam, e não como você quer. Pronto, né? Semelhante à mãe que fala para o filho: engole o choro, né? Fica ali, acalma, porque a coisa não é como você pensa. E eu passei então a ter um outro entendimento, a observar mais, a aceitar mais as coisas, inclusive as pessoas, não é? E a gente não tem, porque se nós não fazemos isso, não adianta termos uma ficha de trabalho longa. Nós chegamos no mundo espiritual com uma ficha de serviço longa e vazios, porque se nós não trabalharmos o sentimento, permanecermos ressentidos, magoados com todo mundo, implicando com uma coisa, implicando com a outra, criando uma dificuldade aqui, outra ali, nós não conseguimos nem retornar à retaguarda para continuar a tarefa que nós estávamos fazendo enquanto encarnados. Isso tenho aprendido com os espíritos amigos. Vez outra encontramos um trabalhador de volta à casa trabalhando. Porque se nós não nos prepararmos para isso, seremos no mundo espiritual necessitados também. Em vez de trabalhadores, seremos o quê? Necessitados. Estaremos batendo as portas da espiritualidade para que nos ajude e nos receba, porque seremos tão indigentes quanto aqueles outros que por lá estão, que praticamente não conheciam nada e cometeram atos que os levaram àquela condição. E nós que conhecemos temos o dever de nos prepararmos para a vida, nessa e para a próxima também, na vida espiritual, onde quer que a vida se expresse. É muito importante que nós prestemos atenção nisso, para que não venhamos a sermos nós, as criaturas necessitadas no mundo espiritual, com uma ficha de serviço, né? Com um monte de coisa feita. É preciso mudar o sentimento, trabalhar o sentimento, para que nós tenhamos a própria sustentação através das conquistas íntimas que vamos fazendo, né? A prática do bem nos ajuda muito, mas é importante que nós vigiemos quem somos, vigiemos a nossa natureza, para não permitir que aquelas mazelas, aqueles sentimentos contraditórios se apresentem na nossa relação com o outro, né? Que a gente converse consigo mesmo, que a gente faça uma análise de si mesmo. E apesar de passar por provas, nós podemos auxiliar os outros. Certa feita, quando nós iniciamos a casa de Maria Dolores, frequentava a casa uma senhora chamada Dona Júlia, e ela frequentava a casa na condição de necessitada, de quem recebia a sopa semanalmente, as atividades que a gente podia oferecer a ela. Isso, passado alguns anos, 5 anos mais ou menos, ela recebendo aquelas coisas, ela pegou um dia e disse assim: olha, eu gostaria de ajudar na sopa na quinta-feira. Mas, pois não, se a senhora tem disponibilidade, sem dúvida alguma. E ela passou a auxiliar na sopa. E um dia nós fomos levar uma pequena cesta que nós ganhamos de uma pessoa, e nos lembramos dela, e fomos lá na casa dela levar. E a Dona Júlia era lavadeira de roupas. Aqueles varais imensos no quintal,
um casebre bem pequenininho lá no fundo, e aqueles batedouros antigos, com aquelas tinas de cimento. Não era máquina de lavar, não. Isso há 15 anos atrás. A dona Júlia lavava as roupas naquele batedouro, estendia aquela imensidão de roupas no quintal, para cuidar de 2 netinhos pequenos, porque era viúva. A filha teve 2 filhos e foi embora para o mundo, e deixou as crianças com ela. E ela, quando nós chegamos lá, e vimos aquele monte de roupas no varal, vimos: mas dona Júlia, mas como que a senhora pode na quinta-feira ajudar se a senhora tem essas roupas para lavar? Ela disse assim: eu dou um jeito, meu filho, eu dou um jeito. Mas não contou para a gente como era. No ano seguinte, a dona Júlia desencarna, vitimada por um infarto. Ela vai para o mundo espiritual. Passados-se 3 anos depois da partida da dona Júlia, estávamos lá na atividade, na casa, e eu ouvi um barulho na cozinha, um burburinho, mas percebi que não estava escutando com os ouvidos materiais, estava tendo uma clara audiência. Percebi um barulho, e tudo bem. As pessoas foram servindo os pratos de sopa, e quando a senhora que é responsável por colocar o suco nos copos começou a servir os copos, eis que sai da cozinha a dona Júlia, com uma espécie de uma ânfora e uma caneca simples, como essas canecas de metal que a gente encontra por aí. E ela, cantando uma canção, cantarolando, tomava daquela espécie de ânfora as canecas de suco e colocava junto com o suco que ia sendo distribuído pelas senhoras para os assistidos. E ela deu-me uma olhada de longe, piscou e continuou fazendo aquelas atividades. E eu comecei a pensar: meu Deus, o que preparou esta mulher tanto assim para estar aqui conosco tão pouco tempo já, aqui ajudando, servindo espiritualmente na casa? Maria Dolores, que nos ouviu o pensamento, me disse: esta noite você vai saber. Assim que nós adormecemos, no desprendimento, ela nos levou à casa da dona Júlia, onde a dona Júlia vivia. E quando chegamos à casa da dona Júlia em espírito, ela disse: agora você vai ver um registro no tempo. Abriu-se um painel e ela nos mostrou o porquê que a dona Júlia tinha aquele preparo que tinha. A dona Júlia, além de lavar toda aquela quantidade imensa de roupas, tinha tempo para ajudar as vizinhas, auxiliar as pessoas ali do próprio bairro. E na quinta-feira, a dona Júlia recolhia toda a roupa que lhe era levada para lavar, deixava dentro de casa, ia na casa espírita fazer a sopa para os necessitados, e à tardezinha, quando chegava, até 9, 10 horas da noite, lavava toda a roupa e colocava nos varais para que no outro dia tivesse seco para os clientes poderem pegar. E eu então perguntei à benfeitora: mas quanto sacrifício um espírito desse, que tinha uma necessidade tão grande material, ainda encontrava um meio de fazer isso? A benfeitora disse: pois é uma alma generosa. E aí a dona Júlia aparece-nos ali na conversa entre eu e a benfeitora. E a dona Júlia disse assim: meu filho, como eu podia só receber e não dar nada? Mas como eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada de importante para dar, eu dava o meu tempo, o meu dia de serviço. E Deus sempre me recompensava com muitas roupas para lavar. Ela disse que nunca lhe faltou roupas para que ela pudesse lavar e ganhar o dinheirinho para poder comprar lá o leite, a comida para os seus netinhos e para si mesma. Quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa, Deus multiplica o nosso tempo, multiplica as nossas forças, multiplica tudo aquilo que a gente tem, para que a gente consiga também auxiliar os outros. E disse a benfeitora: não passou um dia da vida dessa mulher sem que ela ajoelhasse todos os dias, como a sua fé indicava, diante daquele oratório,
tinha um oratório onde tinha a imagem de Maria, Nossa Senhora Aparecida, segundo a igreja, e ela ajoelhava-se lá, e todos os dias agradecia a Deus a oportunidade da vida, tudo que ela tinha, e a presença das pessoas na vida dela que a amavam tanto. Na verdade, quem amava era ela, quem tinha um amor imenso era ela, quem tinha um coração que saía fora do próprio peito era ela própria. E essa, diz Emmanuel, essa é a capacidade daqueles que vislumbram e que conseguem vivenciar o amor. O amor os permeia, fortalecendo-os e dando vitalidade para a própria vida. Basta a gente ver Chico Xavier, né? Chico Xavier, com todas as dificuldades de saúde dele, viveu 92 anos de vida. Uma vida plena de amor, de ternura para com o semelhante. Porque aquele que se dedica ao amor, o amor o vitaliza, o amor o penetra, o amor o percorre, e a pessoa tira a força de onde não sabe que tem. Diz-nos a dirigente lá de Pedro Leopoldo, em uma visita que nós fizemos à casa do Chico, que a mãe dela dizia que quando o Chico orava, todo o quarteirão se iluminava. Imagina a grandeza, o magnetismo desse espírito. Mas por quê? Porque o Chico condensava em si esse magnetismo no coração, quando servia ao seu semelhante. Quem serve os outros, quem pratica o amor, quem pratica a caridade, coloca luzes no próprio coração. E é beneficiado por essas luzes, porque não anda em trevas. Jesus disse isso. Quem me segue não anda em trevas. Só anda em trevas quem? Quem quer ficar por conta de si mesmo. Quem é egoísta, quem não se preocupa com os outros, quem nunca dedica nada a ninguém, vive em trevas. Nós trazemos naturalmente trevas para fazer luz. Precisamos muito fazer luz nessas trevas que trouxemos. É muito importante que nós aprendamos com esses espíritos. Vivemos muitas vezes sufocados, mas não temos a disposição de buscarmos, na prática do amor e do bem, o refrigério, muitas vezes, para a alma atormentada. Se nós permanecermos só lamentando, reclamando e pedindo a Deus que nos tire as provas, sem darmos nenhuma contribuição para o bem, certamente as nossas orações serão inócuas, porque elas não atenderão ao que nós queremos, do jeito que a gente quer. Enquanto que aquele que vive o bem, vive o amor, nem precisa pedir, porque ele já está na sintonia do bem, ele já está na sintonia das bênçãos divinas, cujo fluxo nunca se extingue. A gente ainda tem necessidade de pedir, né? E Jesus fez isso porque ele sabia que a gente precisava pedir. Mas quem pratica o amor, como Chico, como Divaldo ainda vivo praticando, e outros tantos, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, que foi agora canonizada pela Igreja Católica, dentro da fé católica, e tantos outros mestres da humanidade que nunca perderam esse fio, esse fluxo que os alimentava e os fortalecia para a vida. Todos nós podemos. Jesus não disse que isso era uma prerrogativa das pessoas especiais, dos espíritos iluminados. Não. O que eu faço, podeis fazer, disse ele, se eu quiseres. Então, se nós quisermos, podemos nos manter nessa ligação com Deus. E a nossa visão da vida vai ser completamente diferente. Aquele que passa a preocupar-se com o semelhante, ao longo do tempo, ele vive em oração. O pedido já é o próprio trabalho. O socorro vem através da própria lida em que ele se matricula e onde passa a servir. Nós não devemos passar uma vida só preocupados conosco mesmo. Eu já vi pessoas dizerem isso para a gente, mas eu já tenho uma vida tão atribulada, ainda vou me preocupar com os outros? Quantas vezes a gente escuta isso? Não, mas a minha vida é muito corrida. Quando eu me aposentar, então eu vou lá no centro, eu vou lá naquela atividade trabalhar, vou fazer tal coisa. Mas quem disse que a gente vai aposentar? Será que vamos chegar à nossa aposentadoria? Olha, quem deu essa dica foi Jesus. Só tendes o dia de hoje. Não foi? Ele disse assim, só tendes o dia de hoje. Por que ficar fazendo plano para o bem, para amanhã? O plano do bem é agora, é hoje. A minha necessidade espiritual é imediata, é nesse momento, né?
Aliás, é antes de eu nascer. Antes de eu nascer já tinha as minhas necessidades. Reencarnei para dar seguimento àquilo que eu preciso fazer. E aí a gente vai aprendendo. Então nós temos que pedir a Deus para ver. Senhor, me dê lucidez, para que os meus olhos enxerguem as minhas necessidades, a fim de que eu possa colocá-las num plano muito bem estabelecido e eu possa então me dedicar a Ele. A gente traça planos para um monte de coisa, mas os planos para o bem a gente não traça, faz quando dá, né? Do jeito que dá, se der eu vou, se sobrar tempo eu faço. Mas a gente pode aprender a pedir a Deus para ver, Senhor, qual é a minha necessidade espiritual, a fim de que eu tenha paz, a fim de que a minha vida tenha um sentido, a fim de que eu experimente a alegria de viver. Porque a gente não tem alegria de viver, muitas vezes até trabalhando no bem, porque não se inteirou ainda da bênção que é a nossa própria vida e da forma como nós devemos vivê-la. A alegria de viver não é sair dando risada por aí, não. É olhar para a vida e sentir prazer em estar vivo. É olhar para a existência e falar: muito obrigado, meu Deus, que vida maravilhosa eu tenho. Com dificuldades, com aqueles problemas corriqueiros, com aquelas lutas naturais que cada um de nós tem, né? Nós não somos privilegiados na dor. Tem quem sofre mais que a gente, tem quem tem dificuldades maiores do que as nossas. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, e às vezes pertinho de nós, no entorno das nossas vidas, existem pessoas que têm dificuldades e problemas que nós não imaginamos. E há tantos pedidos diferentes, né? Nós passamos a visitar um senhorzinho e a sua senhorinha, já os dois velhinhos morando numa casa sozinhos. E quando nós fomos visitá-los, os dois disseram: o dia que a gente entrou a primeira vez para fazer a visita do samaritano, o senhorzinho levantou as duas mãos para o céu, chorou copiosamente e disse: Deus atendeu as minhas preces. Eu pedi e Ele mandou vocês. Eu falei: mas como assim, Sr. João? Ele falou assim: olha, eu e a minha velhinha estávamos muito sozinhos aqui. Ela já está velhinha, muito adoentada, e eu sei que ela não vai ficar muito tempo, mas eu não estava dando conta. Eu não estou com raiva de Deus, e nem estou revoltado, mas eu não estava dando conta mais de carregar essa prova sozinho. Então eu pedi a Deus que mandasse alguém para me ajudar, que mandasse pessoas que viessem aqui levantar o meu ânimo, dizer para mim para continuar mais um pouco. E ele pediu então a uma vizinha, e esta vizinha, sabendo da atividade da casa, lembrou-se, foi lá, deixou o nome dele e a gente passou a visitá-lo. E a partir daquele dia percebemos que o ânimo dele se renovou. Não porque foi a gente, poderia ser qualquer outra pessoa, mas por ler uma página do Evangelho, por fazer uma prece, fazer o passe reconfortador. Meus irmãos, nós podemos fazer isso. É tão pouco. Uma visita fraterna é um tempo tão pequeno e é tão pouco, mas a prece dele foi atendida. Deus não tirou a prova dele, não colocou a senhorinha dele de pé com saúde de novo, não acabou com os problemas dele, mas trouxe-lhe o quê? Um auxílio, um alento para que ele pudesse, como ele mesmo pediu, que ele queria ter forças para continuar com a provinha dele. E se a gente pedir assim, Deus sempre vai nos atender, sempre vai. Deus sempre vai socorrer as nossas necessidades. Ele sempre nos atenderá naquilo que for mais importante, naquilo que for necessário, naquilo que for para o nosso bem. Muitas pessoas perdem a fé porque queriam que Deus fizesse a sua vontade. Como aquilo não acontece como a pessoa queria. Conheci uma senhora muito devota de uma religião, que era uma religião inclusive do meu avô paterno, e ela ia muito na sua igreja, sabe? Mas era uma pessoa assim muito
de falar muito duro, uma pessoa assim, mas tinha lá a fé dela, e ela era muito necessitada. E um dia ela disse para nós lá no trabalho, no meu trabalho: eu fiz a inscrição para receber uma casa gratuita do governo, para pagar lá um valorzinho, gratuita não, né? Para pagar lá um valor pequeno que eu posso, porque eu sou necessitada. Eu disse: mas a senhora não mora com a sua filha? Ele disse assim: eu não sou obrigada a morar com ninguém, eu quero ter o meu canto. Mas a senhora não está amparada? A sua filha não lhe ama, não gosta muito da senhora. A senhora disse para ela que a senhora fez inscrição para pedir uma casa? Não falei, não vou falar. Quando ela souber, eu já estou mudando para lá. Muito bom, então vamos lá. Passou o tempo, foi feito o sorteio, e adivinhem vocês? Adivinhem os irmãos? Ela não foi sorteada. Não foi. Ela se revoltou tanto que a partir daquele dia nunca mais ela compareceu à igreja. Ela disse: esse negócio de fé, de religião e de Deus é tudo papo furado. Porque ele não tinha, se ele existe, ele não tinha o direito de não atender a mim, que sou tão devota e que sempre fiz tudo direitinho na minha vida. Completamente equivocada em relação ao que seja a fé e a relação nossa com o Criador. Não é assim. A gente pede uma casa, Deus dá. Pede um carro, Deus dá. Pede... Não é bem assim. Não funciona assim. A lei divina nos dá o que é melhor, o que é necessário. Qual era a necessidade dessa alma querida? Conviver com a filha que ela não suportava. Se ela tivesse feito uma prece: Senhor, abrande o meu coração para que eu possa aceitar a minha filha, abranda a minha alma para que eu possa compreender a minha filha que cuida de mim, que eu entenda esse amor, que eu entenda, e que a nossa dificuldade amenize, diminua. Se ela tivesse feito isso, tenho certeza que ao longo do tempo a prece ia acalmando o seu coração. Mas era um capricho que ela queria, simplesmente para apartar-se da filha. É como pedir ao médico: tira o meu remédio, não quero esse remédio aí não quero não, porque tem os efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral para ela? Conviver num ambiente que ela não lhe agradava, mas não agradava porque ela não aceitava, era uma falta de aceitação do próprio coração dela. Então temos que ter noção do que nós pedimos a Deus, porque Ele não nos atende como a gente imagina. Ele atende, Ele nos dá melhor do que a gente pede, porque Ele dá o que é necessário, o que a gente precisa, o que a gente pode receber. É isso que o Criador nos concede. Em qualquer dificuldade nós podemos pedir um conselho, podemos pedir uma maneira de enxergar, Senhor, eu não estou vendo, como é que eu faço para entender essa situação? Me ajuda. Não estou sabendo o que fazer, Senhor, o Senhor podia me ajudar? Com certeza, a gente vai ter uma inspiração, alguém vai aparecer, vai nos socorrer. Sempre acontece. Se a gente duvida, coloca isso em prática para ver. Pede assim, vamos pedir assim, nós vamos perceber. Acontece. Os benfeitores ajudam a gente a encontrar razões verdadeiras para a solução dos problemas. Não dá razão à nossa falta de razão, Isso aí os amigos já fazem. Muitos amigos, dão razão à nossa falta de razão. Deus não faz isso. Ele busca razões verdadeiras para a gente compreender aquela necessidade e aquele problema que nós estamos passando. Então é preciso que a gente peça para ver, E aí diz o Emmanuel também que procurar é importante, mas a busca dessa procura, ela passa por escolhas seletivas. Está também no livro Pão Nosso. Precisamos fazer escolhas seletivas daquilo que a gente está buscando para resolver o problema. Nós não podemos achar que qualquer escolha resolve qualquer problema. Joana de Ângeles diz que a gente tem que tomar cuidado com os embrulhos em papel brilhante, aquelas saídas miraculosas, saídas fáceis, onde a gente vai encontrar para resolver o nosso problema, muitas vezes problema maior do que o que a gente tem. E ela diz assim, a Joana de Ângeles diz assim:
que o momento ruim não pode nos tornar uma pessoa ruim também. Muita gente diz assim: eu sou assim porque eu passei por muita dificuldade na vida. Pessoas que se tornam duras, amargas, às vezes grosseiras, e justificam esse estado de alma com o sofrimento que passou. Mas a Júlia de Anjos fala: a gente não pode usar o momento ruim para se tornar uma pessoa ruim, porque o momento de dificuldade, ela diz, é o de melhorar, não de piorar. Toda dificuldade é um convite à melhora, e não à piora. É para a gente melhorar. Aquele desafio, aquele enfrentamento, é para a gente mudar, melhorar, né? E se a gente perceber, nós temos muitas coisas boas à nossa volta. E ela diz mais: nós temos que tomar cuidado nós temos que suportar a dor e não recriá-la para depois. Dependendo da atitude que a gente toma, a gente recria a dor. A gente resolve o problema naquele momento e recria ela para enfrentá-la mais à frente. A desonestidade, por exemplo. Se eu quero resolver um problema material, a falta do dinheiro, sendo desonesto, eu não estou resolvendo. Não estou resolvendo. Eu estou recriando o problema. Eu estou recriando. O problema vai aparecer lá na frente de novo, porque aquela dificuldade não me ensinou nada. Se eu tenho um problema com uma pessoa, falar mal dela não resolve o meu problema com ela. Eu crio um problema para mim. Se a pessoa me feriu, fez alguma coisa contra mim, eu não devo falar mal dela para ninguém, porque eu não estou resolvendo o problema. Falar mal dos outros não resolve o nosso problema com a pessoa. O que é pior, recria a dor de novo. Nós vamos passar por uma dor semelhante outra vez para aprender o quê? A humildade, a aceitação e outras coisas. Devemos ter cuidado com isso. Há pouco tempo atrás, terminando uma atividade mediúnica em nossa casa, o grupo já tinha saído e eu fiquei para trás quando a benfeitora apresentou-se trazendo uma mulher. Ela estava de braços dados com um espírito, uma senhora, e o espírito chorava muito, e a benfeitora deixou o espírito e foi embora. E a mulher me disse assim: você sabe onde está minha filha? Eu disse: não, senhora. Quem é a sua filha? E falou lá o nome. E não conheço a sua filha. Eu preciso encontrá-la. Mas precisa por quê? Eu preciso lhe pedir perdão. Mas pedir perdão por quê? Porque uma maledicência que eu fiz por não gostar do esposo dela acabou com o casamento dela. Ele era uma pessoa orgulhosa, ficou muito magoado e abandonou minha filha, foi embora. E a minha filha nunca me perdoou por isso. E nós nos distanciamos. Mas eu estava muito cheia de razões e eu achei que foi o melhor, inclusive. Que bom que ele foi embora. Saiu de perto de mim, mas eu estava resolvendo o meu problema, não percebi que estava causando um problema para minha filha, que eu amava. E a partir daí a minha filha passou a me odiar. E eu escuto até hoje os pensamentos dela, me amaldiçoando e dizendo que eu era responsável pelo sofrimento dela. Mas eu queria encontrá-la, porque eu preciso pedir perdão para ela. Me ajude a encontrar minha filha. Eu disse: eu não posso fazer isso, porque a única pessoa que pode encontrar a sua filha é a senhora mesma. Primeira coisa que a senhora precisa fazer: auto-perdoar-se. Perdoar-se por ter permitido que uma fragilidade moral sua levasse a senhora a cometer esse delito. Eu posso cometer isso também, qualquer um de nós pode. O arrependimento sincero vai tirar a senhora desse vale de dor e sofrimento que a senhora se encontra. Primeiro passo: sem isso a senhora não vai conseguir encontrar a sua filha. E ela disse assim: mas eu sou um monstro, como eu posso me perdoar? Eu disse: a senhora, se Deus achasse que a senhora fosse um monstro, a senhora não estaria aqui falando comigo, estaria em algum lugar por aí sofrendo. Mas por Ele lhe permitir a busca por esse coração querido, é porque Ele lhe ama. Então eu posso me perdoar? Pode sim. E ela me abraçou. Ao me abraçar, fiquei afagando-lhe os cabelos, e ela chorou copiosamente. E ela disse: já entendi o que eu tenho que fazer. E o que eu faço depois? Eu disse: não vai precisar fazer nada.
Porque quando a senhora se harmonizar com os seus próprios sentimentos, quando a senhora pedir a Deus que lhe ajude a reparar o seu engano, imediatamente a senhora saberá onde a sua filha está e terá a oportunidade de reencontrá-la. Nesse sentido, apareceu Maria Dolores novamente. Tomou-a pelos braços e levou-a embora, mais aliviada, apenas pela possibilidade de auto-perdoar-se. Quantas vezes a gente comete atos que são reprováveis, mas que mais do que os outros nos reprovarem, nós reprovamos. E não temos a tranquilidade de, em oração, pedir a Deus que nos ajude a reconhecer o engano e encontrar caminhos para solucionar. Quando nós fazemos isso, Deus nos atende. Pedi e obtereis. Ele disse, pode pedir. E Deus ajuda a gente a olhar para si, a entender-se quem é, a traçar novos e bons planos para o futuro e realizar aquilo que nós podemos realizar. É o pedir e obtereis. Podemos pedir e Ele nos concede, se nós assim desejarmos. Se não tivermos essa disposição, carregaremos peso inútil sobre os ombros. Quantas vezes, diz o livro dos Espíritos, que se a gente no mundo espiritual vai considerar as coisas com tanto peso, principalmente de um para com o outro, quando a gente faz aqui, como nós fazemos aqui. E os Espíritos respondem a Kardec, não. Muitas vezes, quando o Espírito desperta do outro lado, percebe a banalidade, quão pueril é a sua razão, quão frágil é o seu argumento para manter aquela ideia que ele mantinha. E consegue compreender logo que foi uma bobeira, uma estupidez carregar aquilo por tanto tempo. Mas não é preciso chegar do outro lado para isso, nós podemos compreender aqui. Em oração nós podemos pedir isso, pedir a Deus para ver, para perceber, para ser mais percussiente, mais investigativo na nossa própria natureza, sobre nós próprios. E nos anteciparmos, inclusive, nós podemos pedir a Deus para nos anteciparmos nas ações que nós vamos fazer, nas atitudes que nós vamos tomar. E Ele ajuda, a gente vê, percebe antes se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquela situação vai nos expor, nós podemos fazer. E quando pedimos a Deus sinceramente, Ele nos atende. E falando das bênçãos da vida, como para encerrarmos nossa fala, lembro a história de um amigo de serviço. Ele era um fiscal de obras, trabalhava na secretaria que eu trabalhei, e ele era uma pessoa muito alegre, muito otimista, apesar da pobreza. Ele vivia numa pobreza muito grande, e o salário era muito pequeno, o salário dele inicial lá para as atividades que ele fazia era muito pequeno. Eu sabia que ele era casado e tinha um filho. E eu disse a ele, fulano, você não tem planos de crescer, de ganhar um pouco mais, de fazer alguma coisa a mais para ganhar um dinheirinho maior? Ele falou, olha, planos eu até tenho. Eu falei, você não sofre com o tempo, porque as coisas não se realizam? Ele falou assim, não, eu não sofro. E eu disse, por quê? Ele disse assim, porque eu não tenho coragem de pedir mais nada a Deus. E eu disse, por quê? Ele disse, quando eu tinha 25 anos, sentindo-me solitário, pedi a Deus que me desse uma esposa e um filhinho. Quando eu completei 30 anos, casei-me, encontrei a esposa, logo em seguida tivemos o nosso filhinho. Você acha que eu tenho alguma coisa a mais para pedir a Deus? A coisa mais importante do mundo Ele me deu, que foi a esposa e o filho. Eu não tenho coragem de pedir mais nada. Todos os dias digo a Ele, Senhor, que seja feita a sua vontade. O Senhor sabe como é a minha vida. O que for importante, o Senhor me dá. Uma pessoa que nem é espírita, e olha o nível de consciência que esse espírito tem da vida. E nós sofremos por sonhos mirabolantes que muitas vezes a gente tem. Claro que a gente pode sonhar, mas não pode sofrer pelos sonhos. Me recordo de uma fala da benfeitora sobre isso, quando eu perguntei para ela, quando eu sei que é um ideal o que eu quero, quando é uma ambição que eu estou ambicionando? Ela disse assim, quando se tiver tá bom, se não tiver tá bom também, que era o caso dele. Se tivesse, coitado, claro, ele disse, claro que é bom, mas ele não reclamava, então tá bom também. Então é um idealista.
É alguém que tem um ideal de vida, mas não tem ambição. Porque o ideal é cumprir um passo de cada vez, um degrau por vez. Não é tentar subir 2, 3, escorregar e quebrar a perna, né? Cair, quebrar, se machucar tudo, que é muitas vezes o que acontece conosco. A gente tenta subir mais do que deve e se arrebenta todo. Tenta fazer aquilo que não nos é devido e nos machucamos todo. Se nós pedimos a Deus, Ele nos ajuda, Ele nos concede, Ele nos dá. Por isso assegurou Jesus: pedi e obtereis. Neste sentido, devemos confiar em Deus. Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o Pai de nossas vidas. Todas as vezes que o Filho recorre ao Pai, a bondade veneranda, feito uma chuva refrescante em dia de verão, de sol escaldante, recai sobre nós, refrescando-nos as ardências da alma. Sê tu quem ama, asseverou Jesus, pois o amor supre as necessidades básicas e essenciais da sua criatura. E é a única coisa que nós necessitamos neste mundo, para termos paz. Que Ele nos abençoe agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Som voltando aqui, peguem as mensagens, tá? Vão pegando aí para dar uma olhadinha. Os recados são dinheiro do guarda, 50 centavos, R$1, R$2 ajuda bastante a gente a pagar o guarda, tá? Cozinha está aberta, então dê uma passada lá depois que saírem daqui. Passem na cozinha, passem no bazar que está aqui fora. Depois do bazar, passem na biblioteca também, tá? Então façam 3 compras aí antes de ir para casa, beleza? Adelvair, me fala o número de 1 a 195. 72, 72 está por aí? 72, achou? Aí, beleza, hein? A marca de uma lágrima. Parabéns, boa leitura. Fala outro. 39, número 39. Dê uma olhada aí, não, achou? Desse lado também, ó. Estesia. Parabéns, boa leitura. Pode ficar. Obrigadão, obrigado. Vamos fazer os procedimentos finais aqui. Apagar e Diego. Apagar a luz, a gente já começa. Então vamos nos aquietando, vamos aquietando a nossa mente, vamos deixando os nossos problemas do lado de fora do André Luiz, vamos agradecendo a espiritualidade que sempre nos protege desde as nossas casas até aqui, que nós consigamos aprender um pouquinho mais a cada domingo que nós viemos aqui, que nós consigamos mandar sempre uma boa energia para todos os colaboradores da casa, que fazem o André Luiz continuar crescendo e funcionando ano após ano. Vamos mandando energia especial a todos os palestrantes que vêm aqui passar essa mensagem, que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, que nós consigamos colocar no nosso coração também as lições deixadas por Cristo, que nós nos tornemos pessoas melhores e mais amorosas e mais felizes nessa vida e na continuidade da nossa vida no mundo espiritual também. Então, dito isso, vamos fazer uma oração do Pai Nosso.